Em 2014, o garoto Bernardo, de 11 anos, foi assassinado no Rio Grande do Sul. Entre os suspeitos estão o pai e a madrasta. Em fevereiro, um menino, Alex, de 8 anos, morreu após ser espancado seguidas vezes pelo pai. Há 7 anos, a pequena Isabela Lardoni, na época com 5 anos, foi jogada do 6º andar de um edifício pelo pai e pela madrasta. Estes casos de violência contra crianças chocaram a opinião pública. Apesar da notoriedade que ganharam, estes são apenas alguns poucos casos de um universo enorme de violência contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Assembleia Debate de hoje vai falar sobre isso, violência contra a criança. E para conversar com a gente, nós convidamos Rudinéia Alves Arantes, coordenadora da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares, Dalva Alves, psicopedagoga, mestre em Ciências da Pediatria, e Mara Renata da Mota Ferreira, que é defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado em Infância e Juventude. Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui ao nosso programa de hoje. Um tema delicadíssimo, mas um tema, como a gente viu aí, pertinente e permanente. O que é a violência contra a criança? Do que a gente está falando, Dalva? Bom, a violência contra a criança é exatamente a falta de cuidados que a criança necessita, a falta de cuidado, de atenção, de proteção, né? Então, a violência ela pode estar disfarçada num comportamento que é justificado como se fosse para o bem da criança, né? E ela pode estar também explicitamente visível nos comportamentos de maus tratos, né? Que tipo de maus tratos? Que comportamento que a gente está falando? A negligência é um comportamento de pais muito comum, né? A negligência nos cuidados de alimentação, nos cuidados de educação, nos cuidados básicos. A criança constrói confiança que ela vai ter para o resto da vida nos anos iniciais, né? Então, os bebês, as crianças muito pequenas, elas precisam do cuidado de um adulto. Mas eu vou até falar o seguinte, que me vem algo à cabeça. Dizem que a gente não tem memória até os 4 anos de idade, né? Memória que a gente consiga lembrar depois pro resto da vida. É a partir dos 4 anos que a gente tem o cérebro amadurecido e que a gente vai ter flashes da infância. Não? Não, o nosso cérebro ele está desenvolvendo a todo momento, desde o nascimento, desde do útero, né? Quando ele está ainda, o bebê está no útero da mãe. E desenvolve a vida toda. Hoje já tem, e a gente já vai guardando informações desde essa época. Desde essa época. As crianças pensam, as crianças têm hipóteses, as crianças questionam, as crianças avaliam. E então isso vai compondo o que a criança vai se construir como autoidentidade e também os vínculos de confiança que ela vai projetar, e que ela vai ter e vai projetar ao longo da vida, né? Esse é um papo que vai longe, mas espera que eu vou chegar já nisso daí, o que isso vai acarretar lá para frente, né? A Rudinéia, ela é coordenadora da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares. O que é que você vê lá onde você trabalha? Ixi. Nossa, Ixi. Na verdade, assim, é todo dia, a cada momento, né? A gente trabalha com a questão da violação de direitos, né? E os maus tratos, abandono, negligência, está dentro dessa conjuntura. E é o que mais a gente recebe. E praticamente, se a gente for olhar, as denúncias vêm mesmo de maus tratos praticados dentro de casa, né? Dentro de casa? Dentro de casa. A grande maioria da nossa denúncia, ela vem com as situações que geralmente é um padrasto, é uma madrasta, mas também é o pai, uma mãe, um avô, um tio. Então, assim, ele está dentro daquele ciclo de parentes, né, da convivência da criança, né, ou do adolescente, mas é muito... Todo dia? Todo dia, Todo dia todo tem? dia. Você vê do que ao que? Você fala, eu vejo desde uma palmada num bebê de 2 meses de idade, porque não parou de chorar, sim, até, sei lá, o espancamento, do que a gente está falando? A gente está falando assim, criança, por exemplo, nós tivemos casos ali, tivemos um caso de um bebê de 1 ano e 8 meses, que a mãe, ela agredia, no primeiro momento ela quebrou um bracinho e foi para o hospital, e aí os médicos, eles ficaram assim abismados e acharam estranho, porque aquela criança, aí a história que ela contava não batia. E aí mais uma vez,
E tivemos essa denúncia, nós notificamos, fomos atrás, encaminhamos para os serviços, mas também... E a mãe sempre negando. Daqui a pouco aparece a criança novamente com o outro bracinho quebrado, né? Então, assim, aí a gente chegou a um ponto de levar para a promotoria dizendo isso é coisa de maus tratos, né? Até que se descobriu realmente que a mãe, ela batia naquela criança, né? Então, assim, e a gente recebe denúncias N, né? Também de abuso, né? Abuso sexual, acometida com crianças, né? Já tivemos vários casos disso. Espancamento, né? Criança que chega às vezes ao conselho, ou a gente vai até a delegacia com a criança que está completamente machucada. Então, mesmo? É muito complicado, né? Eu não estou nem conseguindo opinar muito, assim, que você vai me falando, eu só vou falando ai. Não, no início, assim, quando eu entrei no conselho, eu via isso, eu ficava, assim, horrorizada. Na verdade, assim, a gente não pode achar que isso é uma coisa comum. Não Óbvio pode. Que a gente não deve, né? Não deve achar que isso é uma coisa comum. Né? Por mais que você esteja há um tempo trabalhando nisso e é todo dia aquela coisa, a gente tem que saber trabalhar com isso. Mas não achar que isso é uma coisa, tá virando comum, então pronto, né? E você não tem mais aquela sensibilidade de entender que aquilo ali é um agravo muito para criança e para adolescente, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Doutora Mara, chamar de doutora, mas aqui é um papo entre amigas, especialistas, na verdade, profissionais da área, mas acho que eu posso ter a liberdade de te chamar até de Mara. Por favor. Aonde entra a Defensoria Pública nessa hora e o que ela é capaz e pode fazer? A Defensoria Pública, a gente não atua em todos os casos da área da infância e juventude. Isso é importante saber, olha. Né? Não... Na verdade, assim, os casos de denúncias de maus tratos contra criança e adolescente, violência, a principal porta de entrada é realmente o Conselho Tutelar. Tá. Que atua, com ela, é com a Rudinete. Isso, atua a primeira porta de entrada é o Conselho Tutelar. Aí o Conselho vai analisar a situação de violência e verificar se tem alguma medida protetiva que ele pode aplicar, sem que o caso precise chegar à vara da infância e juventude. Encaminhamento para programas de orientação, de apoio, tratamento especializado, o que tiver disponível de serviço público no município. E aí, como a Edneia falou, se você não consegue interromper o ciclo de violência, essa violência permanece, aí você tem que acionar os outros órgãos públicos, segurança pública e Ministério Público, e muitas vezes você chega a uma situação de acolhimento institucional. E aí, quando entra na situação de acolhimento institucional... Traduzindo, o que é um acolhimento institucional? Um acolhimento institucional. A criança é retirada da do família. lar e é colocada num... Isso, e ela é levada para um serviço de acolhimento, que antigamente a gente chamava de abrigo, hoje em dia a gente não usa mais essa expressão. Acolhimento, então, ela casa, vai para um serviço de coisa, acolhimento e ela é afastada do convívio familiar. E aí existe um processo, porque aí você entrou na vara da infância e juventude, né? Você teve que acessar a justiça para isso. E aí, normalmente... essas crianças, elas têm direito a uma defesa. Existe o Ministério Público que atua em favor das crianças, mas também a Defensoria pode atuar tanto em favor dos familiares e também em favor do próprio... Da vítima? Da vítima, mas também a gente atua também em favor do abusador. A Defensoria Pública, a gente não tem uma... Vocês não têm opinião, A gente não tem uma posição pré-definida. Pode? Não, eu não posso. Eu tenho que atuar se for o pai que teve a criança afastada do vínculo familiar e me procurar para eu fazer a defesa dele no processo, eu tenho que fazer a defesa dele no processo. Mas eu vou te cortar, eu vou falar aqui com a Dalva. É complicado, né? Se eu sou um abusador, tô assistindo esse programa, falo, beleza, porque se vierem contra mim, se vier de novo aquela vizinha me denunciar, a minha mulher me encher a paciência de que eu tô batendo demais no meu filho aqui, é só chamar a Defensoria Pública que tá tudo certo, que eu tenho alguém para me defender. Bom, esse é um direito... O abusador é complicada essa situação, né? Não. Eu não queria estar na sua pele. Eu não queria estar na sua pele. É complicado, mas assim, direito à defesa todos têm, né? Sim. Então é o nosso papel. Não podemos. E muitas vezes a gente não está só pelo abusador, a gente pode atuar às vezes por um familiar que nos procura e que quer retirar aquela criança do serviço de acolhimento. Olha, ele foi afastado temporariamente por uma situação de emergência daquele círculo pai e mãe. Mas tem um tio, tem um avô, tem um parente disponível que pode tirar a criança do serviço e vai oferecer um ambiente seguro. O familiar nos procura, a gente solicita a guarda e pede a retirada da criança do serviço de acolhimento. A gente pode atuar, às vezes, pela mãe. Tá. Às vezes o abusador é o pai. É o pai, a mãe não. Enfim, vai ficar punido, vai se punir, né, nesse caso. Às vezes, por exemplo, ocorreu uma situação de violência e a mãe vem pedir para a gente afastar o abusador do lar.
Então, existe o ECA, estabelece no artigo 130 o juiz tem uma medida cautelar, então a gente pode pedir uma cautelar para afastar o agressor do lar. O que fazer com esse abusador e como identificar, Dalva? Na verdade, eu queria até usar outra palavra aqui, de tão brava que eu tô agora. Abusador eu acho até um nome carinhoso. Como é que a gente identifica? Porque eu venho de uma época que a minha mãe me criava com tapa no bumbum. E vinha com o cinta, o chinelo. Eu sou dessa época. E eu não acho que isso era um abuso que ela fazia comigo na época. Como é que eu posso dizer que isso era feito sob medida? Não sei. Acho que ela tinha uma medida para fazer isso. Mas eu não sou uma mãe que hoje em dia aplica o mesmo método dela, tá? Aliás, eu nunca toquei no meu filho. Como é que eu posso identificar que aquele ali é um abusador e aquele ali não é? Não é uma identificação fácil. Fácil, né? Não é. Eu praticamente não trabalho diretamente com esse foco de atendimento, né? Mas já encontrei casos em que as crianças um pouco maiores, já entrando em fase de pré-escola e ensino fundamental, através dos desenhos, através do comportamento, então é possível a gente observar que alguma coisa não está correndo muito bem ali. Que tipo de desenho que você fala assim, o sol negro? Um sol, ao invés de pintado de amarelo, um sol pintado de preto? Na verdade, hoje fica até difícil a gente falar a respeito de um... O que é arte, o que é... Porque os monstros, os vampiros fazem parte do universo, do imaginário das crianças, né? Mas nós ficamos atentos ao relato. Quando a gente pergunta, o que você pintou aqui, como é que foi, conta pra mim, qual a história, conta uma história desse desenho. Então aí vem. É claro que nós não ficamos nessa avaliação única. Sim, né? Isso é uma pontinha. Isso é uma pontinha. Se a criança está em idade escolar, facilita, porque o comportamento escolar, ele é observado... É um tipo de comportamento que o professor vai ter oportunidade de observar e que a mãe, o pai, uma outra pessoa de casa não vai ter. Então, dorme na aula, Olha só. Tem um comportamento, às vezes, abusivo, né? Tem um comportamento destrutivo, tanto destrutivo com as suas seus próprios objetos, também como os dos colegas, né? Então, são comportamentos que vão dando pistas. É isso aliado a outras pontas do processo. Porque senão a gente fala, meu filho dorme na sala de aula, às vezes ele está com sono mesmo. Ou às vezes ele está com problema para enxergar, né? Daí a aula fica desinteressante, quero dormir. Mas não. Esses fatores agregados a outros que vai acompanhando. Tem um comportamento atual também que a gente observa. Por exemplo, eu atendi uma garota que ela, com 11 anos, tinha um comportamento de uma adolescente de 17, vamos dizer. Não é normal isso? Eu já achei aquilo um pouco... e veio por um problema escolar, a menina estava bem. Começa a perceber esses comportamentos, gírias, ou então muito feliz, muito legal, muito sorriso. Aí eu fui com ela, falei, o que você vê na internet? Como é que ele vê um computador? A gente foi olhar, ela tinha uma identidade outra, ela tinha uma identidade de uma garota mais velha e ela conversava. E nesse conversar tinha um abusador. Aí chamei os pais, né? Na verdade, eles mais ou menos que sabiam e não sabiam como fazer. E aí a história foi encaminhado para outro profissional para lidar com essa questão. Né? Assim, às vezes, como que tem que chegar nesse desfecho, que ainda não é um desfecho, né? Não é um desfecho, mas uma criança de 10, 11 anos, o comportamento é outro, né? Começa lindo, maravilhoso, mas uma coisa assim muito carregada. Fugia do... Over. Da onde que vem esses pais abusadores, Rudinéia? Da onde vem isso daí? Está em todas as classes? Sim. Em todas as classes, que a gente geralmente acha que está nas classes mais de periferia, com baixa renda, periferia. Assim, a incidência pode ser assim, que tenha mais, né? Mas isso não quer dizer que em todas as classes tem crianças que são negligenciadas, abusadas, sofrem qualquer tipo de violência, né, contra todos os seus direitos. Então, assim, isso independe, Agora, né? mais homem ou mais mulher? Quem é o que pega mais pesado? O abusador o abusador. Do que sofre a violência? Assim, das estatísticas que eu tenho conhecimento, mais homem do que mulher na posição de abusador. E na posição da vítima do abuso, mais as meninas.
numa faixa etária. Quando é esse, gente? O que é? É a ponta mais fraca da É corda, uma da mesa? desigualdade, né? O que é isso? É, desigualdade É em criança relação e ainda homem e menina, mulher. né? Quer dizer, É porque geralmente é aquela, muito acontece com padrastos, né? Então geralmente é aquela coisa, e com a anuência da mãe, com, né? E sendo conivente. Por quê? Porque se relaciona, aquela mulher teve lá suas complicações na vida, arrumou um companheiro. E nós temos muitos casos disso, que elas acabam abandonando o seu cuidado com os filhos e voltam só para aquela necessidade também daquele companheiro. sim. E aí o companheiro bate, muitas vezes até abusa e tudo mais. Já vem com esse pacote Sim, completo, que a questão psicológica também. E a mãe, nós já tivemos vários casos desses, de que ela sabe o que está acontecendo e para não perder o companheiro, elas admitem isso. Elas preferem muitas até chegam e falam assim, olha, Desanima. eu entrega para a família ou para outra pessoa, ou quer mesmo que seja acolhidos, porque assim, muitos falam assim, olha, eu não largo do meu companheiro. Eu não vou largar do meu companheiro. Parabéns. Não, assim, eu já ouvi casos, ouvimos, né? Situações que nós atendemos que falam, não, eu não vou largar do meu companheiro. Meus filhos, eu não posso fazer nada. Se quiserem, pode até abrigar. Eu vou falar, eu não largo é do meu filho. Aquele ali é sangue do meu sangue e olhe lá. Ai, 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 se alguém vier afogar com isso. Pais alcoólatras, pais drogados, geram filhos abusados? E esses filhos abusados serão os abusadores do futuro? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Caramba! Estamos de volta com o programa Assembleia Debate e o tema aqui hoje é violência contra a criança. No bloco anterior eu tinha falado que drogas e álcool podem serem influenciadores da violência dentro de casa e que se as crianças que são abusadas hoje virarão os abusadores do futuro. Quem quer falar sobre isso? Álcool e droga, isso daí é premissa para ter violência dentro de casa? Você sabe? Eu já vou passar para você, porque a Rudinel já deu... dúvida. Ela já pegou o ar aqui para falar. Os dois alteram a consciência, né? Então tem uma alteração que vai certamente influenciar no comportamento. Tira o superego, né? Tira o superego, que é o nosso punidor, é o nosso limitador, e muitas né? vezes dá um poder que a pessoa sóbria ou a pessoa sem o recurso da droga não vai ter, não é? Então empodera de uma forma que ela pode ter um comportamento totalmente distorcido. Aí esse comportamento, se ele é agressivo, porque vem a agressividade aí toda. vem a agressividade. E o que acontece é o que a gente chama assim de cadeia maldita, né? O agredido vai ser um agressor, porque ele aprende esse comportamento, né? E esse comportamento vai ser reproduzido até que seja cessado, né? cessado, até que pare, né? né? Até que... Então, uma das... aliás, são várias medidas. A parceria com a escola, né? A parceria com a escola é muito importante. Parceria, não jogar para a escola o problema. Não. Que isso Parceria. tem bastante pai que faz hoje, né? Mesmo o bebê que com 4 meses já está na escola, precisa, que está na creche, parceria. Precisa ter uma parceria e uma relação de confiança. Isso é fundamental, né? Então, parceria, confiança na professora, né? A professora ou os professores precisam de aprendizado e treinamento. Os pais, cada vez mais, precisam de aprendizado de comportamentos para a educação dos filhos. Adorei essa frase. Os pais precisam cada vez mais serem reeducados, né? Não tem educação alimentar, coloca a reeducação paternal, maternal. Não, e hoje em dia nós temos um cabedal de conhecimento que nós não tínhamos anteriormente. E nós estamos vivendo num tempo também, que eu acho interessante, que é um tempo de muita liberdade, é um tempo de muita individualidade, um tempo que tudo pode. Então, nós vivemos num tempo de opostos, a gente convive com os opostos, né? Então, outro dia eu ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. Você acaba de ouvir música clássica e vai ouvir um pagode e está tudo bem. Você não precisa ter um gosto... Essa transição, né? eu não gosto de... Não, tudo está ali, né? Você tem muita oferta. A própria dinâmica da vida social hoje coloca as pessoas para terem uma vida mais independente, individualizada, e uma criança e um adolescente vão trazer uma necessidade de cuidados que eu chamo de dedicação.
pais precisam ter dedicação exclusiva a essas crianças e esses adolescentes até que eles tenham autonomia, e essa autonomia não vem com 7 anos, 8 anos, 9 anos, essa autonomia vem com a maturidade deles, então mais para o final da adolescência, entrada na vida adulta, e hoje a gente já vê adolescentes 20 anos ainda com comportamento adolescente, né? Então precisa de uma dedicação. Aí à medida que os pais tenham desenvolvam com essas crianças responsabilidade, quer dizer, dá responsabilidade e cobra de um jeito adequado para a idade. À medida que esses pais também estejam mais presentes, a criança e o adolescente saibam que eles têm alguém que estão cuidando deles, mesmo não a presença física, mas se meu pai souber isso, meu pai vai ficar... Quer dizer, alguém responde por eles. Então, isso vai fazendo com que eles tenham mais autonomia e eles tenham mais fluência na vida e deixe esses pais, então, um pouco mais livres para suas vidas. É o contrário do que os pais pensam. Eu vou deixar e vou dar autonomia e eles vão viver a vida deles. Não. Eles precisam de cuidado. Cuidado e monitoramento. Confiança e respeito. Nossa, mas isso é um alicerce que não é montado assim de uma hora para outra, né? E quando vem de uma família desestruturada, a mesa fica sem perna. Precisa ter ajuda. A mesa fica sem perna. Entorno, e quem paga é o lado mais fraco sempre, né? As crianças. Você vê muito caso de álcool dentro da família, drogas, como é que é lá? Muito, né? Nós temos, na verdade, assim, isso... Ou é o principal? Eu acredito que seja um dos fatores principais mesmo, para a questão da violência, né? Porque quando você pega, e se você fizer um diagnóstico até dentro dos abrigos, você vai perceber que a maioria das crianças hoje que estão acolhidas, elas vêm de lares onde o pai e a mãe fazem uso de droga, ou um ou outro, ou ambos, ou elas foram encontradas na rua, né, moradores de rua, que tem muito disso, que eles usam muito a questão da droga, do álcool, e lá geram filhos. E esses filhos são levados para abandono mesmo, né? Todo tipo de violência essas crianças estão sujeitas. E a violência física mesmo também, de bater muito, né? De espancar. Porque assim, você pode, assim, não sei se vocês já viram, mas se vocês pegarem muitos moradores de rua que têm seus filhos, né, assim, tá lá sempre com a criança, ou estão dentro do carrinho puxando, qualquer coisa que faz, coloca a criança no farol para pedir. Aí você vai olhar, a mãe tá ali deitada, talvez o pai, são alcoólatras, estão com efeitos de droga. Visivelmente, né? Alterados, estão ali, ficam ali, se a criança pequena, né? Colocam, quantas crianças a gente vê, que às vezes você passa no farol, a gente é muitas vezes acionados, porque uma criança de 2 anos, esse dia estava na Avenida Santo Amaro, porque ali tem muito moradores de rua, né? Bastante. E que a criança os pais estavam bem dormindo, estavam os dois drogados, e a criança saiu, de alguma forma, de dentro do barraquinho ali, e já estava na rua, e teve de ser atropelada. E aí uma pessoa que estava passando acionou a polícia nos acionou. E trouxeram essa criança até sujinha, tadinha. A criança fazia acho que uns 3, 4 dias que não trocava fralda. Que é um tipo de violência também, né? Sim, né? De todo tipo, né? Negligência, né? Violência, descaso. O responsável ele tem que cuidar, né? Ele tem que educar e cuidar, isso compete aos pais. Né? Embora a gente veja que assim, muitas famílias que não têm condições disso, mas numa busca de serviços que possam auxiliar nessa condição de saber como é que você vai tratar, né? Então, assim, nós também tivermos esses programas funcionando, né? Eu acho que tem essas políticas públicas voltadas para isso. Nós temos carência disso, né? A gente olha para isso, nós temos muita carência. Até mesmo quando a gente trata da questão de você ter que tirar, às vezes, uma criança de casa e colocá-la num abrigo. E quem vai me falar, e quem diz para você que um abrigo não existe questões de maus tratos, abuso? Nós já vivenciamos isso. Sim. Então, assim, eu acho que... Reincidência, vitimar a criança naquela... Ela já sofreu... E olha, dentro da casa dela, por mais que muitas crianças sofram... É a casa dela. É a casa dela. E quando ela chega no conselho, se você recebe alguma denúncia de que, olha, tá maus tratos, mesmo que a criança esteja com marcas
E ela, assim, com tanto medo do pai, ou daquela figura que ela tem, né, daquele vínculo que ela tem, não bate, meu pai já vai completamente, assim, treinada para o que ela vai falar. Não, minha mãe é carinhosa, o meu pai é carinhoso, você entendeu? Então tem essa coisa. E aí, não tem isso dentro do abrigo, que existe maus tratos, sim, dentro do abrigo. Existe negligência dentro dos abrigos também. E vai embora esse E tempo. vai longe. Eita, então, assim, o cuidado que tem que ter, né, com esse ser, né, que a criança que é indefesa, né, na responsabilidade tanto dos pais como da própria sociedade, de como a gente vê isso, de como a gente avalia o que é uma negligência, né? E também olhar também pela situação da família, para saber, porque senão você fala assim, olha, abandono de incapaz. Esse é o termo. É o termo de abandono de incapaz, né? termo. Abandono de incapaz. Mas peraí, me diz uma coisa, eu não estou justificando que isso tem que ser. Mas uma mãe que ela precisa trabalhar, que ela tem 3, 4 filhos, ela precisa colocar comida dentro de casa. Vou pegar ela no pé da mala. mora lá num barraquinho e Agora... aí ela precisa sair para trabalhar e não tem creche ou não tem coisa, ela pega e tranca dentro de casa. Agora eu vou pegar no seu pé. Como é que a gente vê isso, né? Como que a gente vai ter esse abandono de incapaz? É defensoria pública agora, não tem a ver, mas não tem a ver. Tem a ver, mas não tem a ver. E a mãe que precisa ir trabalhar e deixa o filho confinado dentro de casa, porque se ele sai pra rua, vai pegar besteira pela frente, né? Vai se expor. Ela precisa trabalhar de 8 da manhã, uma faxineira. Precisa trabalhar de 8 da manhã e só volta às 8 horas da noite para casa. Não, ela não trabalhou esse período inteiro. Mas ela está se indo, ouvindo. Cansada, calor, irritada. Tem que chegar em casa ainda e vai pegar o filho lá no meio da rua ou nem saber onde está o filho. E aí vem os vizinhos, vem parentes, denunciam. Olha, ela deixa a criança trancada o dia inteiro sozinha dentro de casa. Isso é um tipo de violência. Até que ponto que a gente pode dizer que não é? Não, é uma forma de violência, né? A pessoa ficar trancada, isolada. É um cárcere privado em algumas situações. É um cárcere privado. A gente vê situações na mídia de crianças presas dentro de casa, a mãe não tem com quem deixar. É um tipo de violência e que demonstra a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas, porque... Não era para essa criança estar presa dentro de casa, não era para estar numa escolinha, escola, em período da tarde, integral. para que a mãe fosse trabalhar, ou ter creche no trabalho dela. Se ela está no período da manhã na escola, num programa de contraturno escolar, atividades oferecidas pelo Estado para que essas mães possam trabalhar, né? Porque assim, hoje em dia, todo mundo precisa trabalhar. E se você identifica um caso desse, é identificado assim, a Defensoria Pública identifica um caso desse, é problema. É um problema, É né? problema, Porque é problema judicial, legal. Como eu disse, a porta de entrada sempre aqui, primeiro o Conselho que Tutelar. vai primeiro fazer essa sempre peneira. em primeiro lugar chegar no Conselho. E o Conselho tem que fazer essa análise prévia de qual a gravidade dessa situação. E o que a gente pode fazer antes de judicializar. Mas daí o Conselho identifica, mas o Conselho não tem pra onde mandar, gente. Então, tô vendo que a mãe trabalha, tô vendo que a mãe trabalha, tô vendo que a criança não pode ficar na rua porque mora numa favela. Porque muitas o que vezes, o Conselho faz? Muitas vezes, inclusive, a mãe deixa, pra não deixar a criança sozinha, ela paga um cuidador ou deixa com um vizinho. E às vezes, nessas condições, a criança passa por uma situação de violência, de abuso também, que faz o pelo Conselho, vizinho, Rudinei? pelo amigo. Nós tivemos situações assim. Eu adoro essas pegadas de ada, Rudinese. Nós estamos com uma situação assim no Conselho, que várias mães, elas arrumaram uma pessoa para cuidar, uma cuidadora. Tá. E chegou a denúncia de que essas crianças estavam sendo maltratadas e tudo mais. Uma vizinha, uma uma amiga. Tinha umas 15, né? E aí notificamos tanto as mães, vieram as mães, tanto a pessoa que cuidava e tal. E muitas mães tinham ciência que essa pessoa realmente, às vezes, ultrapassava da questão de cuidar. E eram pagas, né? Eles pagavam para essa cuidadora. E assim, aí a gente questionando, né? Mas aí você vai perguntando, aí, olha mãe, mas ela, o que eu vou fazer? Não tenho escola, eu não tenho nada. Tem uma pessoa que... Eu vou sair do meu serviço para cuidar? Daí não tem comida depois em casa. Você entendeu? Aí começou... Então você entra nessa. E aí nós fizemos todo um caminho. Poxa, realmente, carece de política pública. Isso não justifica. Obviamente que não justifica. Se tem uma pessoa cuidando, se ela não está regularizada para cuidar, porque precisa de ter inscrição, né, nos órgãos e tal, até mesmo na diretoria de ensino, para saber se ela pode estar tratando, né, cuidando como se fosse uma creche ou algo parecido. E encaminhamos para os órgãos, encaminhamos para todo mundo, encaminhamos para a promotoria, relatamos para eles tudo. Olha, a situação é essa, a pessoa realmente cuida,
Da dessa comida, tudo, mas tudo. existe, tem sim O abuso indícios de de violência. maus tratos, né? As crianças às vezes ficavam sem comer, aquelas coisas e tal. E aí a gente encaminha para o serviço, né? E tem que ter o serviço para tanto também assistência, para que ela vê como é que vai ter para esse contraturno, como a própria doutora diz, aonde colocar as crianças. Por exemplo, se tem, entrar em contato, fazer uma articulação com a rede, principalmente com a educação. Sim. Opa, vai fazer com a educação, como é que fica essa questão dessas crianças? Como é que a gente, questão de falta de creche, a gente sabe muito bem, né? Que é a maior demanda que nós temos, né? Você não tem com que deixar seu filho, você tem que trabalhar, mas não tem com que deixar. A questão é que é a pobreza, né? A gente não pode entender que essa mãe que precisa pagar um vizinho, que ela é uma pessoa pobre e ela precisa trabalhar. E a gente não pode condenar essa mãe porque ela não está sendo... Vocês usam bom senso. A pobreza não é uma negligência dolosa, dolosa, digamos assim. Ela não está negligenciando os cuidados do filho porque ela quer maltratar. Não é, isso a gente não pode considerar essa negligência como... Caso gravíssimo, um caso alguém gravíssimo. que espanca e a criança quebra braço. Por isso que aí a gente aciona primeiro o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar tenta fazer São essa articulação de rede toda que a Néia está dizendo, para encaminhar para serviços públicos, para a gente encaminhar essa mãe, às vezes, para um programa, para uma orientação. Às vezes ela não tem consciência dos deveres, dos direitos da criança. Então, a gente... primeiro faz esse filtro. E aí os casos mais graves mesmo, que aí tem que ser encaminhados para a delegacia, boletim de ocorrência, vara da infância. E aí vai o passo a passo. Aí eu vou chamar o intervalo aqui, porque antes eu vou deixar uma questãozinha no ar. Empurrão, arranhão e beliscão. É violência contra a criança? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Papo aqui do intervalo. Calma que esse papo vai vir agora. Não vou nem, ó. A gente tá dando até risada aqui, que é cada situação que elas estão me contando. Bom, no bloco anterior eu deixei uma perguntinha no ar. Se beliscar, empurrar, que mais que era? Empurrão, arranhar. Se isso é violência contra a criança. É, Dalva, ou não é? Porque agora a gente... Fala, não vou. Na verdade, fala. assim, tem alguns comportamentos que são dos pais e cuidadores que são socialmente aceitos. Às vezes até o vizinho ou um parente recomenda, precisa dar umas palmadas, precisa puxar a orelha, precisa pôr de castigo. E isso vai passando como um comportamento normal. Mas, na verdade, podem não ser violentos no termo de violência que tem sido tratado aqui nesse programa, mas é um comportamento agressivo e que a mãe ou o cuidador, o pai, os pais hoje estão muito envolvidos no cuidado das crianças, pais, eu digo, do sexo masculino, não só a mãe, né? Não só a mãe. Pais os homens. Pais homens. E aí, ou mesmo outra constituição familiar, estão envolvidos, mas, assim, são comportamentos agressivos que a criança toma como aplicou a mim, eu vou aplicar ao outro, né? Por exemplo, uma criança que leva muitos beliscões, fez um comportamento que não agradou o adulto, leva um beliscão, leva um puxão de orelha. Ela está com um menorzinho que não agradou o comportamento que ela queria, ela vai e aplica aquilo que ela teve. Então, só que isso vai crescendo, porque a criança, você sabe, ela revida na hora. E aí saem os tapas lá dentro de casa, né? Saem as brigas, as lutas. Quer dizer, tem sempre um que fica levando a pior, né? Geralmente aquele maiorzinho apanha do menorzinho, mas porque ele também bateu, porque ele... Aí vai. Então, o ideal... Uma sucessão de explicações aí, né? Não vamos criminalizar ninguém por isso, mas não é o comportamento que os pais, avós, tios, primos devam ter, sabe? Hoje nós temos conhecimentos suficientes para saber que tem outras formas de educar que não precisa, as crianças de hoje não precisam físico, passar, né? pelo tipo de educação que a gente passou. Né? Os nossos pais não tinham esses recursos. Essas informações... A informação não circulava como circula hoje. E saber que funciona não bater. Que funciona. Né? Tapa não educa. Tapa educa para bater, mas não educa para mudar o comportamento e ter o comportamento positivo. O que educa é afeto, é explicação, são valores firmes dentro da família, sabe? É a verdade, são os limites. Agora, pais e mães, professores, precisam impor limites. Tem que ter, aluno, filho, precisa respeitar pais. Eu falo muito com os pais, eu atendo pais. Que eu gosto mais de atender os pais do que o adolescente ou a criança. Porque atende os pais... Você pega o início do problema, né? Eles mudam o comportamento, a criança começa a agir com eles. Não é? Consequência.
Olha, precisa ter respeito. Vocês são pais, vocês vão falar não e vão sustentar esse não. Não pode falar não, falar sim, falar mais ou menos, porque eles vão manipular e vão jogar. Você é inteligentíssimo. Eles são fogo. Vocês são Eles são inteligentes. fogo. Vocês são mães? Eu não. Não é mãe? Você é mãe? Eu tenho 3 filhos e 5 netos. Eu vou para Já é vocês. vó também? Você já bateu? Ai, já. Já? Já. E olha, e é interessante. Se arrependeu? Não, como é que foi isso? Muito. Por quê? Porque eu também tinha esse comportamento aprendido. Ah, minha mãe bateu, eles puxavam a orelha. Depois, eu era professora, fui professora há muitos anos, de nível pré e ensino fundamental. Fundamental, né? primeira Depois série. eu comecei a estudar, né? E eu, como professora, eu sempre pesquisava. Eu sempre fui uma professora pesquisadora. E sempre as mães vinham perguntar, como eu faço? Aí, quando as mães falavam, como eu faço que ele está assim em casa? Eu falava, ai meu Deus, está em casa. Eu não sei o que Casa falar. de ferreiro? Então, eu comecei a buscar. E aí fui transformando, e hoje em dia... E eles se transformaram. Com a sua transformação, hoje houve eles uma resposta. Hoje eles perguntam, mãe, como eu faço assim, mãe? Sabe, então... Hoje eles são pais também, né? São pais, e sempre... E a gente eles conversa. batem também? Você já pegou dando beliscão, você falando nos netos aí, não? Ó, se eu falar que não, eu vou mentir. Já teve um... Já teve um estoque. Mas eu falo com eles, olha, tem jeito. Eu não falo na frente, sabe? E falo com eles depois, olha, tem outro jeito de educar. Esse é a linhazinha tênue, né, que a gente tenta encontrar na vida para que não vire uma violência. Agora, a gente falou de beliscão, arranhão, enfim, empurrão. E quando a violência não é física? É aquela violência psicológica. Eu sei que eu tinha que voltar aqui para falar com ela isso daqui de novo, mas eu vou um pouquinho aqui na Ruth. Que tipo de violência psicológica que a gente está falando, que você encontra aí? Muito, né? Principalmente é? casais separados. Essa guarda, mas é complicado. É porque mesmo? o adulto, né? O marido, o ex-marido, né? Eles entram numa briga que eles isolam praticamente. Esquecem a criança e querem um prejudicar o outro. E acabam querendo jogar a criança, sabe? Então, assim, vai lá, o pai leva a criança pra ficar o final de semana. Fim de semana leva embora. Aí a mãe vai até o conselho, olha, porque ele chegou aprendendo isso, aquilo, Ixi, outro, não sei o quê, e os dois começam a brigar. Então, assim, só pelo fato da separação, já causa um bloqueio, alguma coisa que vai ter que trabalhar com essa criança. Não chega a ser violento, mas é agressivo. Sim, agressivo né? pra ele, né? Porque é um rompimento, né? Ele não escolheu aquilo que ele tinha. E também não foi informado para isso, né? Exatamente. Ninguém foi formado para ter todo mundo separado na vida. Essa separação. E o que acontece? E ao longo e as discussões que tem, né? Porque aí um quer usar o outro. Ah, não, porque, olha, eu tô pagando a pensão, a sua mãe não gasta o dinheiro com a pensão. Vai lá pedir pra sua mãe. Ela. É isso aí, ó, o seu dinheiro, você pega o dinheiro, é o seu dinheiro, eu tô pagando pra você. E são N situações que você percebe que a criança fica totalmente perdida, né? Ela e aí em outros envolvimentos, porque aí, como ela não tem aquele apoio, né, nem de um nem do outro, porque assim, independente se estão separados, se não estão vivendo mais junto, só que eles têm algo em comum que é o filho. Né? E não custa ambos tirarem aquela coisa da... Deixa de lado um pouquinho, só um minutinho e olha para aquilo lá. E vamos olhar para o nosso filho e saber da melhor maneira, que quando tiver com um, com outro, aqui essa criança vai ser segura, vai se sentir segura tanto com ele e quanto com o outro, né? E saber que assim, ele tem direito tanto a ter o pai como a ter a mãe. Então, para mim, isso é uma das violências bem complicadas. Elas são sutis, né? Sim, mas tá ali. Elas vêm vindo assim daquela forma que assim, quando pega, aí chega um adolescente, obviamente que ele vai se envolver com outras coisas, por quê? Porque não tem... Escape, né? Sei lá, escape, aí a válvula, realmente a válvula de escape. Então existe esse tipo de violência. Também. Isso que a gente não está nem falando do bullying. Sim. Né? Daí tá numa outra, mas que existe também. Sim. Violência psicológica, existem vários, não só essa... É difícil vocês mensurarem É a mais isso. difícil de você identificar, na verdade. Porque tem essa questão da separação dos pais, mas tem também a violência utilizada na educação. A violência física utilizada como forma de educação e a violência psicológica também. Xingamentos, a rejeição... desmerecer, né? Desmerecer, você é nada, você é desqualificar. burro, você é... Isso fere
o emocional da criança e prejudica Você é gorda, todo o desenvolvimento. Exatamente, você é gorda, você é feia. Exato. Eu já vi mãe fazendo isso. Se você é burra, eu já vi, você não eu já consegue vi mãe fazendo aprender. isso. A mãe que não foi preparada para educar o seu filho e ela não sabe de quais meios ela... Tem punição para isso? Violência. Olha, toda criança e adolescente tem o direito a ser criado e educado livre de qualquer tipo de violência. Essa é a premissa. Isso está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente repetidas vezes. Vocês vão até o fim atrás disso. Então, assim, é qualquer tipo de violência. A violência sexual, a violência física, a psicológica e a negligência, que são os tipos de violência que a gente encontra caracterizado. Então, é direito da criança ser criada sem qualquer tipo de violência e o Estatuto da Criança e do Adolescente Tá ali. tem várias medidas que podem ser aplicadas. Recentes alterações legislativas, né? A lei da chamada Lei da Palmada. Existem vários tipos de punições e de encaminhamentos para garantir que a criança e adolescente seja criado realmente tendo a sua integridade física, emocional e psicológica respeitada. Agora, será que isso é uma coisa que acontece mais aqui no Brasil? Eu fico me perguntando. Eu já tive a oportunidade, através do meu trabalho, conhecer outros povos, outros países e conheci uma boa parte aqui do Brasil também. Eu me lembro, quando eu fazia o Rally dos Sertões, a gente ia parar em povoados bem longe, que nunca ninguém ouviu falar, vilarejos. Eram 10 casinhas ali, 20 casinhas de pau a pique, de barro, com madeira, bem rudimentares. E a gente era obrigado a dormir nessas casinhas, porque não tinha outro lugar para ir, pernoitar ali, e a população, muito educadamente, abria as portas das casas. Mas abria um pouco mais também. Os pais ofereciam filhas para os pilotos e para os mecânicos. Eu estou falando de filhas de 10, 9 anos de idade. Porque para eles, eu não sei, tá? Estou tentando interpretar isso. Se isso era um jeito de agradecer, porque a gente acabava dando alimentos para eles, deixando... Era uma troca que tinha ali, não do sexo, pelo amor de Deus. Mas era uma troca, você abriu a porta da sua casa, me deu água, me deu banho, e a gente deixa um punhado de alimentos. Enfim, os pais ofereciam as filhas. Aí eu estou falando de uma violência sexual, eu estou falando de uma violência que eu não sei que nome que tem isso. É violência sexual. É uma violência sexual. É um abuso. Manda matar? Com outra violência, agindo contra a violência? O que faz essa hora, gente? Vamos falar de violência sexual, então, aqui. Isso era uma coisa que ficou na minha cabeça, demorou assim. Ainda não saiu da minha cabeça, não, na verdade. Essa imagem é demais. É do Brasil isso? Eu acho que não é do Brasil, isso é mundial, gente. Basta... O cinema mostra muito isso, né? Os filmes mostram muito. E é uma forma também de emancipação. Então tá, não é do Brasil, é de países mais pobres? Olha, eu diria que isso é do humano, e é claro que nas classes menos favorecidas economicamente, é uma forma de... Não tem freio. Uma moeda, um jeito, ou uma forma de escape, sei lá, se o marido não tem amante... Acaba virando uma moeda ali de comércio, de troca, né? Então... Não faz parte da minha realidade de trabalho. Não é? Você não pega esses pais? Não pego esses pais. Não pegou esses pais. Não. Mas é uma realidade sua. Não pego. O abuso sexual, a gente falou aqui vários abusos, violência é latente. Isso existe, não dá para fechar os olhos, né? Agora, é mais de homem em relação a filhos. Não tô falando nem menino ou menino. Você vê mãe também abusando sexualmente dos filhos? Eu já tive um caso. Você já teve um caso? Uma mãe abusando... Não é muito recorrente. Não, uma mãe abusando sexualmente da filha. Não é muito, não. Foi um caso... A mãe abusando sexualmente da filha. Foi bastante difícil. Oh, Lord. Mas ela tinha um problema... Assim, mental. Não, quem sou eu para diagnosticar, mas era mas... bem claro que ela tinha um problema psiquiátrico, ela tinha um comprometimento, ela não tinha compreensão... Disso que ela estava fazendo. Não Agora, tinha. você tem... De ninguém que tem problema mental, né? Os problemas que aparecem lá sexuais, de abuso sexual, não é de alguém que tenha problemas mentais. Não, mas temos casos assim também, né? Tem também. Não está vinculado necessariamente, né? Não necessariamente Tá quem vinculado, pratica. mas existe, mas não a essa questão. Mas temos muitos casos disso também. Na verdade, que eu acho que é a violação mais complicada para atender mesmo, porque... E a que deixa mais, talvez, mais sequelas. Isso daí é crime, né? Quando você pensa, na verdade, qualquer tipo de maus-trato é crime. Mas isso, esse ele é... Fere a alma, né? Vai lá dentro. E aí, aquela alma. primeira coisa, boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, encaminhar para o serviço, porque assim, quando você recebe uma denúncia dessa, não tem como eu, conselheira tutelar, que não tenho
condições de conversar e avaliar com uma criança, até mesmo porque se a gente, como não somos especialistas nisso, nós vamos agravar até se você querer conversar com uma criança dessa e tentar tirar alguma coisa, ou quer que seja. Se você tem a denúncia, você encaminha para os órgãos que vão fazer, a polícia que vai investigar e vai encaminhar para o Serviço de Proteção Social Especial, que é esse serviço que vai fazer todo o encaminhamento para a rede socioassistencial, né? Para tratar dessa criança, tratar e aí tem aquela questão do vitimador também. Porque assim, é um pai, imagine, você precisa tratar, a gente não pode deixar esse ser solto. Sai daqui, ele vai para outro lugar. Ele precisa entender até mesmo porque tem esse comportamento, né? Por que você está fazendo isso? Então assim, tem que ter programas para isso. Tem que ter programas, o Estatuto traz programas de proteção para criança de recuperação, de medida, né? Para que você trate o vitimador também. Olha, gente, o papo aqui tá incrível, só que eu só tenho mais um minutinho para encerrar o programa. Eu queria agradecer imensamente e dizer que eu acho que esse assunto tem que continuar. Na verdade, violência sexual contra a criança é um papo que nós teremos muito aí no Carnaval agora, né? Nós temos aí, já tem uma campanha grande aqui na cidade. A Neia é danada, porque ela já chuta o balde, né? Assim, bem lembrado, bem lembrado. Olha, meus agradecimentos a vocês. Porta de casa aqui abertas para quando vocês quiserem falar, debater, discutir. Esse papo aqui entre mulheres, essa roda aqui de mulheres aqui é muito boa sempre, mas mais do que isso, para que a gente consiga levar até as pessoas em casa que isso tem solução, que isso dá para dar um jeito, né? Só não tem jeito para morte, eu acho. Até para morte tem hoje em dia, né? Muito obrigada a presença de todas vocês aqui. O programa Assembleia Debate vai ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado agora na próxima semana. Até lá, eu espero vocês. Tchau!